Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E bora lá, né? Dando sequência, eu convidei um amigo, né, para poder participar daqueles episódios, né, que eu trago de vez em quando aqui, a respeito de o que você faria, perguntaria, sua reação, se encontrasse Joseph Smith com o conhecimento que você tem agora. É um exercício bacana porque saem opiniões muito legais que nós podemos nos identificar e falar, poxa, tá vendo? Não penso sozinho dessa forma. Eu convidei um amigo também da missão na época, hoje ele também conhece toda a história da igreja, sabe das várias versões da primeira visão, das falcatruas de Joseph Smith, e por termos várias décadas, né? Passamos várias décadas dentro da corporação, às vezes nós conversamos, trocamos mensagens ali, sobre coisas que acontecem hoje em dia, muitas falcatruas também da corporação. E é legal que ao convidá-lo, né, eu vi a opinião, falei, puxa, que bacana, vou levar sim para o podcast com toda certeza. O nome dele é Ricardo, ele foi da mesma missão, né, a mesma missão que a minha, ele também serviu lá. Mas como hoje conhece toda a história da igreja, ele deixou a opinião dele aqui, né? Ele foi até um pouco mais aberto. O que eu faria se encontrasse Joseph Smith na rua, andando na rua? Aí ele falou aqui no áudio dele. E vou soltar para a gente poder ouvir, depois a gente faz uns comentários, tá bom? Então, vou soltar aqui o áudio do meu amigo Ricardo. E vamos lá, vamos ouvir, depois a gente comenta. Bom, se eu encontrasse com Joseph Smith na rua, né, como foi dado o exemplo aí, ou em qualquer outro lugar, minha pergunta para ele seria com respeito a alimento, que é uma coisa que a igreja prega muito, e eu ia perguntar para ele se ele em algum momento, ou se hoje ele se arrependeria de ter mudado a vida de tantas pessoas, ou de ter destruído a vida de muitas pessoas que acreditaram num sonho dele, numa ilusão, uma coisa que ele criou na cabeça, e fez com que aquelas pessoas abandonassem tudo, sua família, suas casas. Muitos morreram para defender um sonho que ele teve. Se ele não se arrepende de ter entrado na casa das pessoas, ter violado as filhas, as esposas, tomado as terras, ter feito muitas pessoas sofrerem por conta de um sonho, alguma coisa que passou na cabeça dele que até hoje não foi muito bem explicado. Essa seria a minha pergunta para ele. Meu amigo Ricardo, obrigado por ter deixado sua contribuição aqui com essa suposição. E é de grande valia o que você falou, porque nos traz pensamentos que dá para a gente navegar por muita coisa aqui com o que você falou. Para começar, né, se você encontrar Joseph Smith, você falou assim que ia perguntar para ele, tal, se ele se arrependeria das coisas que ele falou e por tantas pessoas acreditarem, né, nas coisas que ele falou que não são verdades. É legal pensar isso, sabe? Porque as pessoas, não todas as pessoas podem se arrepender, mas a gente estava falando de alguém que tinha ganância por poder. Ele queria a todo custo sempre ser maior e ter mais dinheiro sempre, poder. Acho que o poder chegou a um determinado momento, ele queria mais isso, ele queria sempre estar num pedestal. Teve um tempo que ele foi candidato, né, que a gente falou, a presidente dos Estados Unidos, que ele já estava andando, ele queria ser chamado, se eu não me engano, era de Coronel Smith, se eu não me engano, ou general, né, acho que é general. Ele já estava andando ali, sabe, com chapéu de general, com uma espada sabe? É aquelas coisas que a gente fica pensando a respeito, sabe? É alguém que queria poder. Será que alguém desse tipo se arrependeria de alguma coisa? É complicado, né? Se assemelha muito a políticos. A gente estava falando esses dias numa rodinha, lógico que se assemelha muito a políticos, né? Um canalha desse, geralmente, seria muito difícil você ver, falar, não, me arrependo de ter feito isso. É muito difícil. Porque a ganância é mais alta. É isso, né? Aí a gente fala, como que ele acabou a vida dele? Ele acabou preso por coisas que ele estava fazendo e ele não queria admitir. Para para pensar, uma das coisas que ele estava sendo acusado, que levou ele para a cadeia, foi a coisa da poligamia, mas ele não queria admitir que é uma coisa que ele inventou, tal. Ele não queria sair disso. Aí a gente pensa, será que ele se arrependeria? E realmente, Ricardo, o que você falou no seu áudio é verdade. Muitas pessoas às vezes se prejudicaram. A gente falou uma época aqui até dos pioneiros. A história dos pioneiros é real.
As pessoas morreram atravessando as planícies, seguindo o que Joseph Smith falou, emendando já com Brigham Young, um baita de um canalha também que praticava poligamia e queria poder. A gente sabe disso. E não tenham medo de falar isso. Você que tem a recomendaçãozinha no bolso, ó, aqui esse cara tá falando, vá pesquisar antes de ficar falando. Você que só engole aqueles enlatados USA dessa corporação, às vezes você não vai saber dessas coisas, mas procura que existe fontes para você ver essas coisas. Pode ir na descrição, se você está ouvindo pelo YouTube, tem vários links que você pode pesquisar ali, tá muita coisa mastigada para você, mas precisa de um pouquinho de vontade, sabe? Então é isso, não vem aqui só falar assim, ó, para de falar do santo profeta, mas nem aqui nem na China. Mas voltando, né, Joseph Smith nunca se arrependeria e realmente estragou muitas vidas. Esses pioneiros que a gente está falando, muitos perderam mesmo a vida atravessando aquelas planícies geladas, acreditando num sonho e algo que já veio emendando por Brigham Young, que nunca ia acontecer, não era verdade. Muitos sofreram, muitos perderam a vida. Então quando você fala, Ricardo, no seu áudio, muitas pessoas sofreram por acreditar nessas invenções, isso é super real. É super real. Muito sangue ali pode estar, sim, está nas costas desses caras, lá de trás. Por isso que esse exercício é tão importante. Agora que eu sei a verdade, o que eu falaria se eu encontrasse um canalha desse? É coisas como essa, que provavelmente ele não teria resposta. Talvez seria um cinismo, né? Vamos imaginar aqui, você, Ricardo, se encontrasse Joseph Smith andando na rua, por que você falou tudo aquilo lá, que você não sente mal, não se arrepende das pessoas acreditarem em tudo que você falou e não ser verdade? Talvez ele ia ser como ele sempre foi. Cinismo, mentira, não, mas tudo era verdade. Por que não era verdade, sabe? Fico imaginando o que ele falaria. Canalha sendo canalha, não tem jeito. Não tem jeito. As pessoas, volto a falar, as pessoas falam que eu falo de uma maneira muito áspera quando eu venho falar de entre aspas, os profetas da corporação Mormon. Mas quando você estuda a capivara desses caras, quando eu falo assim, mais sujo do que pó de galinheiro, porque é muita sujeira numa história para depois a gente ficar bonitinho numa sacramental por 50 minutos, a gente ficar numa aula por 50 minutos de doutrina do evangelho falando que é o cara que mais fez pela humanidade abaixo de Cristo. Quem falou? Vai estudar sobre isso. Você, membro com a recomendaçãozinha no bolso. Eu entendo você. Por isso que eu falo, pesquise antes de criticar e lembre-se que muita gente que está ouvindo a gente aqui sofreu lá dentro ou pelo menos levou essa rasteira de informação dessas coisas que nunca contaram lá dentro. Você acha que é uma coisa fácil de lidar? Você segue, que nem no meu caso, 40 anos. Eu quero fazer tudo certinho, eu quero seguir as regras, mandamentos. Para simplesmente você vai lá, a gente pesquisa, rompe um pouco a barreira e sai da corporação para poder pesquisar algo que não está só naquela bibliotequinha da igreja. Aí você vai olhar outros lugares, você recebe uma rasteira de informação, acha justo. Aí a gente vem e faz um trabalho desse aqui, mas é um revoltado, não sei o que tem, e a rasteira de informação, e as coisas que nunca falaram para mim e nem para você. É isso. Se você não for atrás, você não vai conseguir encontrar. E é isso. E o áudio que o meu amigo Ricardo mandou é muito a calhar, perguntaria essas coisas, talvez seria uma boa pergunta para fazer, mas provavelmente iríamos ouvir coisas como cinismo e mentira, como sempre foi feito ao longo de sua vida. Morreu numa cadeia por vários crimes, provavelmente ele seria julgado e condenado, é que não deu tempo. E é isso, esse é o santo profeta que tanto se fala. Mas tá certo. Ricardo, obrigado mais uma vez por ter enviado seu relato. E é isso aí, eu acho que serve pra gente ficar pensando em muita coisa que a gente falou aqui hoje. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.